Fala, prevencionista, bem-vindo à última aula 4 das atualizações da NR1 feitas em agosto de 2024. Então esse é o último videozinho, mais um videozinho aí de 10 a 15 minutos, onde eu vou dar uma revisada em outros itens que a gente olhou antes. Se você chegou nesse vídeo, eu vou te pedir que retorne e olhe desde a primeira aula das atualizações da NR1 de agosto de 2024, porque é muito importante. Senão você vai pegar ali o bonde andando, beleza? Bora para a aula. Indicarem ineficácia. Por exemplo, adotamos um enclausulamento de maquinário para diminuir ruído. E esse enclausulamento não viu, foi analisado ali, que alcançou o resultado esperado. Ainda assim tem um ruído elevado. Então, será necessário corrigir essa medida de prevenção com base nos dados obtidos, com base nos decibéis. Acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores, outro item, também já tinha na versão anterior. Não mudou praticamente nada, tá tudo igual. Olha o item lado esquerdo e lado direito. A organização deve desenvolver ações em saúde ocupacional. Isso todo mundo já sabe. Dos trabalhadores integradas a demais medidas de prevenção em acordo com riscos gerados no trabalho. Então, eu vou fazer ações de saúde com base nos riscos do ambiente de trabalho. O controle da saúde dos empregados deve ser um processo preventivo. Por quê? A saúde em si não tem que ser preventiva, a gente tem que prever possíveis situações. Tem que ser sistemática e continuada. Ou seja, pega um caso periódico, é controle periódico, anual, bienal, enfim, de acordo com os riscos ocupacionais e os termos da NR7. Análise de acidente e doenças relacionadas ao trabalho. Item 155. A organização deve analisar os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho. Item novo 15511. Deve ser realizada análise de eventos perigosos que poderiam ter consequências graves. É algo novo, não tinha, tá? Deve ser realizada análise de eventos perigosos que poderiam ter consequências graves, com base na análise do acidente. Então, aconteceu um acidente, eu devo realizar uma análise de eventos perigosos e que analisar outras consequências que poderiam ter ocorrido. As análises de acidente e doenças relacionadas ao trabalho devem ser documentadas. Toda análise de acidente, aconteceu um acidente, fulaninho pisou num prego, numa madeira, no pátio da empresa. Vamos investigar o acidente. Essa análise tem que estar em papel, documentada, escrita, assinada. Considerar a situação geradora dos eventos. O que levou, qual foi a situação geradora do evento que levou o seu João a pisar na madeira? Levando em conta as atividades envolvidas, efetivamente, o que ele estava fazendo, o ambiente de trabalho estava desorganizado, os materiais, os processos produtivos, a organização do trabalho e outros fatores relacionados aos eventos. Tá? Surgiu aqui processo produtivo, não tem no texto anterior, era organização da produção e do trabalho, e aqui tem a organização do trabalho e outros fatores relacionados com o evento. Isso mudou, foi adicionado essa parte aqui, processo produtivo e organização do trabalho, que aqui fala a organização da produção no lado esquerdo, né? E do trabalho, aqui não fala da produção, fala processo produtivo, e aí tem outros fatores relacionados com os eventos. B, mudou, tá? Porque falava identificar os fatores relacionados com o evento, e agora fala considerar os dados da organização, dados epidemiológicos e as informações prestadas pelo trabalhador. Informações prestadas pelos trabalhadores, testemunhas. Fornecer evidências para revisar e aprimorar as medidas de prevenção existentes. Análise de acidente, doença relacionadas ao trabalho deve ser documentada e essa análise deve fornecer evidências para revisar alguma medida de prevenção existente, se falhou no caso.
Preparação e resposta de emergência. Item 156. Foi adicionado o termo resposta. Só tinha preparação para emergências. Agora vai ter respostas. A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de resposta a emergências, de acordo com o risco. Por exemplo, inundação, que teve aqui no Rio Grande do Sul. A organização deveria estar programada para responder essa emergência. Os procedimentos de resposta à emergência devem prever. Então, faz um procedimento, uma resposta de emergência, e dentro desse procedimento tem que constar os meios que serão usados, os recursos, os meios, né? E os responsáveis. Vou utilizar uma ambulância com um motorista tal. Os recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e abandono de local afetado. Por exemplo, vamos pensar no acidente que teve aqui muito grave em 2013. Boate Kiss, maior incêndio, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul. Não sei se foi do Brasil, mas o maior incêndio do Rio Grande do Sul, acredito que tenha sido. Que movimentou muita alteração de legislação estadual de incêndio. Por que tu tá falando de um incêndio numa boate, Bruno? Sim, porque eu tô falando por quê? Foi um incêndio que afetou outras pessoas que estavam frequentando a casa, mas foi também um acidente de trabalho, porque teve funcionários que também faleceram. Teve pessoas da banda que também faleceram, que estavam trabalhando. Então, esse local que tem funcionários deveria ter um procedimento de resposta à emergência, contendo esses itens. As medidas, e agora no B, as medidas necessárias para emergências de grande magnitude, seria o caso, grande magnitude, um incêndio, quando aplicável, também deve estar previsto. A organização deve realizar exercícios simulados. Exercício de evacuação de prédio. Será que as pessoas, os funcionários, sabiam como se comportar? Obviamente não sabiam, porque a gente viu tudo que aconteceu posterior. Mas se tivesse um treinamento, um simulado, exercícios simulados conforme previsto em procedimento de resposta a emergências, que deve incluir sua periodicidade. Se fosse feito exercício simulado, talvez a história poderia ser um pouco diferente. Devem ser geradas evidências do exercício quando realizado. Fez um exercício simulado, faz ata, faz foto, faz vídeo, gera evidência. Documentação. É grande esse aula, né, gente? Documentação. O PGR deve conter no mínimo. O que o PGR tem que ter no mínimo? No mínimo, o PGR tem que ter inventário de risco, que vai buscar todos os riscos do ambiente de trabalho, e um plano de ação. No mínimo isso. Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob responsabilidade da organização. Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais normas regulamentadoras datados e assinados. Não fala de engenheiro de segurança, não fala de técnico de segurança, não fala de médico do trabalho. Fala que tem que ser feito sob responsabilidade da organização, respeitando as demais normas. Os documentos integrantes do PGR devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores interessados, ao sindicato da categoria e à inspeção do trabalho. Inventário de risco ocupacional. Os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados no inventário de risco ocupacional. Os dados da identificação dos perigos e das avaliações. Todos os dados que foram identificados dos perigos e as avaliações dos riscos tem que estar consolidado, tem que estar colocado, coloca ali numa folhinha, em um inventário de risco ocupacional. Esse inventário de risco tem que contemplar, no mínimo, o que esse inventário tem que ter? Seguintes informações: caracterização do processo e ambientes de trabalho, caracterização das atividades, descrição dos perigos, com identificação das fontes e circunstâncias. Tá? Deu uma mudada aqui, se tu olhar o item anterior da norma, o item que está vigente atualmente. Vai dar uma mudada quando entrar essa nova versão.
indicação das possíveis lesões ou agravos à saúde decorrente da exposição dos trabalhadores ao perigo, indicação do grupo de trabalhadores exposto àquele perigo, descrição das medidas de prevenção implementadas, caracterização da exposição dos trabalhadores ao perigo, dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos, biológicos e os resultados da avaliação ergonômica nos termos da 17, a NR17, e a avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração de plano de ação. Não entendeu muita coisa? Volta aqui, porque tudo isso aqui tem que estar, tudo isso aqui tem que estar no inventário de risco. Teu inventário de risco tem que ter todos esses itens aqui, um por um. O inventário de risco deve ser mantido atualizado. O histórico das atualizações desse inventário, olha só, os históricos das atualizações do inventário deve ser mantido por no mínimo um período de 20 anos ou pelo período estabelecido em norma específica. Se tiver uma NR, por exemplo, falando sobre isso especificamente, NR 18, construção civil, se ela abordar um tempo diferente, vai ser o tempo diferente. O gerenciamento de risco ocupacional nas relações de prestação de serviço a terceiros. Agora, o GRO na contratação de terceiros. O PGR da organização da empresa contratante tem que incluir, deve, não é pode, é deve. Está te dando a obrigação de que tem que ter. Não é uma opção, uma liberalidade. Ele deve incluir as medidas de prevenção. Então, o teu PGR tem que constar as medidas de prevenção para as empresas contratadas, para que elas atuem em suas dependências ou em local previamente confeccionado em contrato, ou utilizar os programas das contratadas. É uma simbiose de trabalho, tá? Da empresa contratada com a contratante. Tem que ter essa simbiose para que a prevenção seja estendida também para quem está contratando, terceirizando. No caso da utilização dos programas das organizações das empresas contratadas, essas devem fornecer à empresa contratante o inventário de risco ocupacional e o plano de ação referente às atividades objetos da sua contratação. Vamos lá. No caso da utilização do PGR da empresa contratada, se eu for usar o PGR da empresa contratada, essa tem que fornecer para mim, que sou contratante, o inventário de risco ocupacional e o plano de ação das atividades dele. Vamos lá. 15812. Esse é o item. Esse item aqui, ó, o último, 15811, não tinha. E tem novo, tá? Não botei aqui um alerta de novidade, mas é, ó. 15812 também é item novo. No caso das empresas contratadas em que os serviços são prestados somente pelo titular ou sócio, a empresa contratante deve estender suas medidas de prevenção aos riscos das atividades objeto da sua contratação quando atuarem em suas dependências. No caso, se eu contratar uma empresa onde apenas vem o sócio trabalhar, as minhas medidas de prevenção têm que ser estendidas a ele, ao contratado. As organizações contratantes devem informar a empresa contratada os riscos ocupacionais sobre a sua responsabilidade que possam impactar nas atividades da organização contratada. Eu trabalho num hospital e contratei um colaborador para trabalhar numa área de... Contratei uma empresa para fazer uma manutenção numa área de isolamento, numa área de ressonância magnética, por exemplo. Eu tenho que informar para essa pessoa que eu contratei os riscos ocupacionais que estão vinculados ali à ressonância magnética. As empresas contratadas devem informar as empresas contratantes os riscos ocupacionais sob sua responsabilidade. É o inverso no caso, né?
No caso da organização contratada, da empresa contratada que realiza atividade no estabelecimento da organização contratante, então assim, a empresa contratada que realiza atividade na empresa contratante, quais os riscos resultem da interação das atividades das organizações, as medidas de prevenção devem ser definidas em conjunto com a coordenação da empresa contratante. Então, se no caso uma empresa contratada for fazer uma atividade no estabelecimento da contratante e os riscos desse trabalho forem juntos, interagirem em si, essa definição dessas medidas de prevenção tem que ser feitas em conjunto, sobre coordenação da contratante. Essas são as alterações, tá? Que a norma trouxe. É bastante coisa. E aí, prevencionista, então, essa é a 4ª aula. Eu achei que ia ser 4 aulas, mas deu quase 1h25 de vídeo. Então, eu fiz 5 aulas. Vamos para a próxima aula que a gente vai revisar os termos que teve alteração na NR1. Bora para a próxima aula.